O Ministério da Cidadania formalizou no Diário Oficial da União desta quarta-feira as novas regras da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como a Lei Rouanet. Foram anunciadas pelo ministro Osmar Terra no começo da semana e, dentre as mudanças, a principal fixa em 1 milhão o teto do financiamento de projetos culturais pela lei e não mais 60 milhões de reais. Ministro Osmar Terra gentilmente atende a Jovem Pan nesse Jornal da Manhã. Tudo bem, ministro? Bom dia, obrigado por nos atender, obrigado pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aí participar do programa. Prazer é nosso. Ministro, a área cultural, desde o começo da semana, vem criticando o Ministério, dizendo que o valor de 1 milhão é muito pouco para o financiamento. Como é que o senhor rebate isso e como é que o senhor explica, a partir de agora, como é que fica a questão cultural no Brasil? Olha, a questão cultural do Brasil não depende só da lei de incentivo à cultura, né? Ela depende de toda uma política, de toda vamos dizer, um planejamento, enfim. Mas voltando à questão da lei de incentivo à cultura, ela não, o valor que ela vai colocar, vai permitir por isenção fiscal, né? É o mesmo valor que tinha antes, não vai mudar o total, no global não vai mudar nada, né? Mas por projeto que nós estamos procurando tirar uma concentração exagerada de recursos por um espetáculo, por um artista, né? E procurar popularizar, assim, repartir entre mais iniciativas artísticas, culturais, né? Os recursos disponíveis, né? Então, quando a gente reduz de 60 milhões para 1 milhão, nós não estamos cortando a possibilidade das pessoas participarem, porque só um número muito pequeno, não chega a 10%, os projetos culturais que nos últimos anos que pediram mais que 1 milhão de reais, né? Projetos que eu digo para espetáculos, né? Enfim, tem várias, não sei se chegasse a ler, mas a proposta, as instruções normativas, elas separam, né, determinadas atividades. Nós estamos falando agora de um espetáculo, né, uma turnê de um artista, né? Até do espetáculo teatral mesmo, mas é 1 milhão. 90% de todos das propostas nunca ultrapassaram isso. O que não pode é ter vamos supor que tem um artista, um espetáculo que ganhe lá 30, 40 milhões e o artista novo, jovem, que não é muito conhecido, a literatura de cordel do Nordeste não tenha nenhum tipo de incentivo, né? Os centros de tradições gaúchas que trabalham muito com a tradição, com a cultura, não recebam nada, né? Então é um esforço que a gente faz para democratizar os recursos e estamos dando incentivos, inclusive, aos produtores que investirem e que tiverem projetos do Nordeste, né? Agora, da arte popular de base, né? Que é importante. Ministro, é Denise quem está falando. Bom dia. Tudo bem, Denise? Tudo bem, bom dia. Essa questão da democratização não poderia ser feita por uma estratégia aí da liberação dos projetos, mantendo um teto um pouco mais alto, porque é um corte muito importante de 60 para 1 milhão, e é importante explicar que não se trata de o governo dar o dinheiro, é um incentivo através de isenções, algumas coisas assim, então é indireto, né? O produtor, ele busca esse patrocinador e o patrocinador tem o benefício da Lei Rouanet. Agora, se tem citado muito o problema, por exemplo, dos musicais, que ganharam muito espaço na área teatral e cultural do país, e são projetos aí que ficam meses em cartaz, permitindo que a população, inclusive de interior, de regiões mais afastadas, possam ter acesso. E eu estava vendo tabela de preços, valores, por exemplo, não preços, mas do custo dos projetos, e chega a 9, 10 milhões. Então, muitos acreditam que isso daí possa até inviabilizar esses grandes projetos, que inclusive geram muito emprego. Houve uma análise prévia desse tipo de projeto que dependia muito, e também exposições mais importantes que utilizam a Lei Rouanet, porque haveria possibilidade talvez de incentivar determinadas regiões, profissionais que estão iniciando agora na carreira através da seletividade. Não daria para conciliar de uma forma um pouco mais amena?
Denise, as instruções normativas, elas preveem para atividades como exposições, festas literárias, eventos importantes como Parintins, como Natal Luz de Gramado, tem um valor diferente, vai até 6 milhões, que é mais de 90% do que se gasta nesse tipo de atividade, né? Então, eu sinceramente, eu acho que se tem um musical importante da Broadway, alguma coisa que vai se apresentar, ele não precisa de pegar recurso público para isso. Não, eu estou falando de recurso público, né? Esse recurso, se não fosse utilizado pela lei de incentivo para atividade cultural, ele viria para o Tesouro, né? Porque é imposto de renda. É imposto de renda que a empresa deixa de pagar para colocar no espetáculo, né? Então eu vejo assim, nós temos que ter a arte brasileira, a cultura brasileira, ela tem que ser incentivada na sua base, na sua raiz, nos novos talentos, né? Essa seria uma prioridade. Também nas instruções normativas, todo o patrimônio cultural, todo o patrimônio, os museus, tudo que tem a ver com o patrimônio histórico brasileiro está livre para se colocar recurso, né? Então é um valor bem maior, pode se colocar um valor bem maior. Então o que está se procurando é democratizar a atividade artística, cultural, assim, que é a mais comum, as formas mais comuns. Eu não sei, eu não vejo por que a Lei Rouanet tem que patrocinar o Cirque du Soleil, né? Eu não estava falando de projetos estrangeiros que vêm do exterior, eu estava falando de musicais aqui com mão de obra brasileira que que demanda não apenas os artistas, mas também toda a estrutura de montagem, gera muito emprego e gera muita receita depois. Mas se tem público e gera receita, não precisa da Lei Rouanet. Mas aí a entrada vai ficar mais cara, né, ministro? A entrada vai ficar mais cara. O que nós estamos vendo é que não há... O problema não pode ser o valor da entrada, né? O problema tem que ser o acesso da população. Se é patrocinado com recurso público, tem que ter uma proporção maior de ingressos gratuitos, por exemplo, né? Que não tinha na lei. Nós estamos botando, né? Nós dobramos o número de ingressos gratuitos, principalmente para as populações mais pobres, que estão no cadastro único, aí em parceria com os municípios, para que essa população seja levada ao teatro, seja levada ao espetáculo para assistir gratuitamente. Essa sim não tinha acesso nenhum, né, ao espetáculo. Então eu acho que nós temos que trabalhar numa fronteira entre o mercado, né, tem muito espetáculo que se sustenta sozinho e que tem público para ele, né, e tem atividades que precisam ter incentivo. Essa é a encruzilhada que nós trabalhamos. E rapidamente, só para a gente fechar, a pergunta ainda do professor Vila. Ministro, bom dia, Marco Antônio Vila, ministro. Eu queria mudar de assunto, falar da Bolsa Família, né? Segundo os dados que eu estou aqui com a tela aberta do ministério que o senhor dirige, no Brasil, o total de famílias cadastradas no Bolsa Família é de 27.313.209 famílias. 27 milhões. Isso é no cadastro único, não é no Bolsa Família. No cadastro único, mas aqui está no cadastro único. No caso do Bolsa Família, quantas famílias cadastradas e quantas famílias beneficiadas? Olha, no Bolsa Família, todas as famílias que estão na faixa do benefício, né? Sim. R$170 em média para uma família com filhos, R$170 per capita, né, por mês de renda, né? Ela pode entrar. Hoje nós temos em torno de ao redor de 14 milhões, 13 milhões e 900, 14 milhões de famílias, né? Sim. Isso só para ter uma ideia de evolução, Marcos, em 2005 eram 5 milhões de famílias no Bolsa Família. Sim. O que é o Bolsa Família? O Bolsa Família é aquela renda, complementação de renda para que a pessoa não fique na miséria. Sim. Ele é pobre, mas ele precisa comer. O que é a miséria? É a incapacidade da pessoa repor as calorias. A renda dela não dá para repor as calorias que ela consome a cada dia, né? Então, o Bolsa Família é para complementar a renda, para permitir que as pessoas pelo menos se alimentem de uma forma minimamente adequada, né? Isso significa que é a fronteira da extrema pobreza.
Sim. Em 2005, nós tínhamos 5 milhões de famílias nessa fronteira. Em 2015, 10 anos depois, nós tínhamos quase 15 milhões de famílias e ainda quase 2 milhões de famílias na fila de espera que não conseguiam entrar no programa. E elas entraram, essas famílias? O que nós fizemos foi um pente fino, né? Que esse pente fino permitiu cruzar dados e ver que muita gente que estava no programa não podia estar, não deveria estar, e com isso se reduziu o número. Nós tínhamos 7 milhões e 600 mil famílias saíram do programa nesses últimos anos e entraram 6 milhões e 700. Não tem mais fila. Agora, se uma pessoa se cadastrar para o Bolsa Família e cumprir os requisitos, ela no mês seguinte está recebendo. Acabou a fila e nós temos aí ao redor de 14 milhões de famílias hoje no Bolsa Família. Mas só uma questão. Nossa proposta, Sim, é só uma questão, porque essa é uma questão, o Bolsa Família é um programa polêmico e tal, né? Que tipo de fiscalização tem o Ministério, eu não sei se é o Ministério ou as prefeituras, né? De efetivamente saber aqueles que estão cadastrados e beneficiados estão cumprindo o que determina o programa em relação à escolaridade, vacinação, por exemplo. Como é que acontece isso? Esse controle, ele é descentralizado, são as prefeituras que fazem. E fazem e nos informam. Nós temos todas as planilhas, então, nós temos um registro de todas essas famílias, inclusive agora individualizado. Nós estamos indo para um registro individualizado, saber onde é que estão, o que estão fazendo, o que fizeram, se cumpriram ou não os requisitos. E quando nós recebemos a informação da escola, por exemplo, que a criança tem que ter uma frequência, e se ela não tem ou saiu da escola e tal, é acionado, é suspenso o benefício até a assistência social do município a ver o que está acontecendo, né? Então tem algumas formas de controle aí que nós estamos estabelecendo, foi estabelecido ao longo do tempo, né? E que permite ter uma ideia. Mas o programa, na minha opinião, se permitir mais um minutinho sobre isso, é que ele não tem, ele não é um programa que tira as pessoas da pobreza. Ele é um programa para manter as pessoas, é uma transferência de renda, né? Para manter as pessoas sem passar fome. As famílias, teoricamente, ele é um programa para isso. Okay. O que nós estamos incluindo no programa para, vamos dizer assim, ensinar a pescar, não ficar só dando peixe, né? Agora, nós estamos colocando um incentivo a mais no programa para os jovens entre 18 e 29 anos que nem trabalham nem estudam. E esse incentivo é para que eles façam cursos técnicos, estamos acertando isso com o Sistema S, né? Para nos ajudar em todo o país aí a impulsionar esse programa para capacitação técnica. Nós temos 4 milhões e 200 mil jovens nem que nem trabalham nem estudam dentro do Bolsa Família. Isso é uma tragédia, porque tira o futuro desses jovens e tira o futuro da família também. Ministro. Né? Qualquer possibilidade dessa família melhorar de vida, né, deixa de existir. E estamos com o programa de primeira infância, também trabalhando com as crianças do Bolsa Família, de 0 a 3 anos, que é o período crítico do desenvolvimento das competências, da inteligência. Então é um acompanhamento dessas crianças semanal. Nós já estamos com 600 mil crianças sendo acompanhadas em casa toda semana, e até o final do ano vamos chegar a 1 milhão de crianças, para chegar a 3 milhões no final do governo. Então é um programa que pensa o futuro. Quanto mais apoiadas essas famílias são, quando as crianças são pequenininhas, mais capacidade de aprendizagem essa criança mostra quando chega na escola, melhor vai ser o seu desempenho escolar e o seu futuro. Então nós estamos fazendo um pacote para fazer com que o Bolsa Família não fique só na transferência de renda. Ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho, até mais tarde, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço.